as propriedades dos logaritmos. Quando nós trabalhamos com logaritmo, nós precisamos ter claro as três propriedades. Primeira delas, quando eu tenho um produto no logaritmando, eu posso transformar esse produto numa soma de logaritmos de mesma base, ou seja, se eu tenho um logaritmo de A vezes C na base B, eu vou escrever o logaritmo de A na base B mais o logaritmo de C na base B. Quando nós temos uma divisão no logaritmando, eu escrevo como uma subtração de logaritmos, ou seja, o logaritmo de A na base A dividido por C na base B é o logaritmo de A na base B menos o logaritmo de C na base B. E quando nós temos uma potência no logaritmando, esse expoente eu posso jogá-lo para frente do logaritmo e multiplicar o resultado do logaritmo, ou seja, o logaritmo de A no expoente n na base B é o mesmo que n, que é o expoente, multiplicado por logaritmo de A na base B. E ainda, a gente pode ter a mudança de base. Muitos autores trazem como uma outra propriedade. A realidade, a mudança de base é quando eu tenho um logaritmo qualquer e eu preciso mudar a base desse logaritmo. Por exemplo, aqui, eu tenho um logaritmo de A na base C, mas eu preciso escrever como logaritmo de base B. Para escrever um logaritmo que está na base C em logaritmo na base B, eu vou fazer uma divisão de logaritmos, ou seja, vou escrever logaritmo de A, que é o logaritmando, continua sendo o logaritmando, na base que eu preciso transformar, dividido pelo logaritmo da base, a base passa a ser o logaritmando, na base que eu preciso transformar. Então, sempre que eu precisar mudar a base, eu vou ter uma divisão de logaritmos. O exemplo. Nós temos aqui que o logaritmo de 2 na base 10, quando não aparece a base é 10, o logaritmo de 2 na base 10 é 0,301. E o logaritmo de 3 na base 10 é 0,477. Eu preciso calcular o logaritmo de 18. Como é que se calcula o logaritmo de 18? Eu vou fatorar o 18. Fatorando 18 dá por 2, que dá 9, dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Então, este logaritmo vai ser log de 2 vezes 3 ao quadrado. Aqui eu vou aplicar a propriedade da multiplicação, que eu transformo numa soma de logaritmos. Então, eu vou ter logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 ao quadrado. E esse expoente 3, pela propriedade, ele pode vir para frente. Então, eu vou ter logaritmo de 2 mais 2 logaritmo de 3. Agora, nós sabemos o logaritmo de 2 e sabemos o logaritmo de 3. Então, a gente vai ter nós vamos ter 0,301 mais 2 vezes 0,477. Vou fazer a multiplicação primeiro. Então, nós vamos ter 0,301 mais 2 vezes 0,477 vai dar 0,954. Somando 0,301 mais 0,954, nós teremos 1,255. Este é o resultado do logaritmo de 18.
A letra B. A letra B pede o logaritmo de 15. Fatorando 15, nós temos 3 vezes 5. Então, nós teremos aqui que esse logaritmo é o mesmo que 3 vezes 5. E aí nós teremos, pela propriedade, logaritmo de 3 mais logaritmo de 5. Logaritmo de 3 nós sabemos. E o logaritmo de 5? Eu preciso usar valores para que eu chegue ou o logaritmo de 2 ou de 3. Mas eu não posso ter o logaritmo de 5. Lembrando, eu não tenho uma propriedade que eu possa somar aqui no logaritmo do 2 mais 3. Eu tenho uma propriedade como essa, eu tenho um produto e eu posso efetuar a soma. Então aqui nós vamos ter logaritmo de 3 mais logaritmo de quanto? Se eu fizer 10 dividido por 2, 10 dividido por 2 dá 5. Isso aqui resulta no logaritmo de 5. Bem, logaritmo de 3 mais logaritmo de 5, de 10, perdão, de 10 menos logaritmo de 2, que é uma divisão, eu transformo numa subtração de logaritmos. Todos eles nós conhecemos. O logaritmo de 3 é 0,477. Quanto que é o logaritmo de 10? Que base nós temos aqui? Base 10. O logaritmo de 10 na base 10 é 1 menos o logaritmo de 2, que é 0,301. Então isso vai ficar 1,477 menos 0,301. Isso vai dar 1,176. Esse é o resultado do logaritmo de 15, 1,176. O exemplo C. No exemplo C, você tem logaritmo de 6 na base 4. A base aqui é diferente da base que nós temos aqui no valor dado no problema. Essa base que nós temos aqui é base 10. Eu preciso mudar a base desse logaritmo para base 10. Ou seja, eu vou escrever uma divisão de logaritmos de base 10. Observe, aqui base 10 não aparece, aqui base 10 não aparece. Então fica o logaritmo de 6 dividido por logaritmo de 4, ambos na base 10. Bom, aí eu vou fatorar. O 6 é 2 vezes 3. E o 4 é 2 ao quadrado. Aqui eu posso usar a propriedade, fica log 2 mais log 3. E aqui, pela propriedade, esse 2 vem para frente e multiplica o logaritmo. Ali, o logaritmo 2. Bem, logaritmo 2 é 0,301. Logaritmo de 3 é 0,477. Dividido por 2 log de 3. Log 2, que é 0,301. Daí você vai ter 0,301 mais 0,477 vai dar 0,778, dividido por 0,602. 3 casas após a vírgula, 3 casas após a vírgula. Cancela a vírgula. Então, isso fica como 778 sobre 602. Ainda eu posso dividir tanto 778 quanto 602 por 2. 778 dividido por 2 vai dar 389. E 602 dividido por 2 dá 301. Esse é o resultado do logaritmo de 6 na base 4.
Claro que você poderia efetuar a divisão, 389 por 301, e iria encontrar o resultado na forma decimal. Mas normalmente o que aparece é nesta maneira aqui. Tá? E se for na forma decimal, com a mesma quantidade de casas decimais do logaritmo dado.